Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Estamos de volta para mais uma aulinha. E nessa aula de hoje, nós vamos continuar a falarmos de teoria da Constituição, né? No último bloco da nossa última aula, nós já começamos a falar sobre esse tema que é muito importante. Eu sou o professor Tiago Cardoso, sou professor de Direito Constitucional aqui da Rede Júris. E é um enorme prazer estar na presença de vocês mais uma vez, tá bom? Não sei que horas que você está me assistindo, então se você estiver me assistindo de manhã, bom dia, boa tarde, boa noite. O que importa é que estamos sempre juntos, né? E o que importa principalmente, claro que você está aí estudando, com certeza, querendo saber aí as noções básicas aí do direito constitucional, tá bom? A gente preparou aqui uma aula hoje com muito carinho para vocês, espero que vocês usufruam bastante do material, da aula. E qualquer dúvida, é só me procurar, né? Eu tenho o Instagram, é @prof. Tiago Cardoso, Tiago, TH Cardoso com S, e a gente pode ir aí bater um papo lá, qualquer dúvida, ou qualquer desabafo, ou algum comentário, tá bom? Beleza? Então vamos lá então. Na aula passada, no último bloco, então, conforme eu disse para vocês, nós havíamos falado sobre teoria da Constituição, né? Então joga na tela, por favor. A gente havia dito que não existe hierarquia entre as normas constitucionais, né? Isso nós falamos na aula passada, ou seja, as normas originárias e as normas derivadas, elas possuem a mesma hierarquia. E nós havíamos falado também que, vigente uma nova Constituição, as normas constitucionais anteriores são integralmente revogadas, deixando de ter vigência e validade, tá? Então, as normas anteriores são integralmente revogadas, deixando de ter vigência e validade. Volta para mim. O que a gente quer dizer com isso? É o seguinte, a Constituição de 69, ou caso como queiram, a Constituição de 67, lembrando que a emenda constitucional de 69 foi considerada, né, uma Constituição pela doutrina, nós falamos isso na aula passada, então se você não se lembra, volta aí nas aulas passadas e dá uma relembrada. Ao ser promulgada a Constituição de 88, uma norma constitucional, todas as normas constitucionais anteriores foram automaticamente, integralmente revogadas, tá? Então perceba, nós temos a questão da norma constitucional anterior, né? Perceba que nós não estamos falando de norma infraconstitucional ainda, hein? As normas constitucionais anteriores são integralmente revogadas quando ocorre a promulgação de uma nova Constituição. Então, automaticamente, essas normas da nova Constituição acabam, então, por revogar as normas constitucionais anteriores. Resumindo, ao ser promulgada uma nova Constituição, as normas constitucionais da Constituição anterior são integralmente revogadas, não se esqueçam disso, tá bom? Volta para a tela, por favor. Lembrando que é possível que a nova Constituição recepcione as normas da Constituição antiga, isso é possível, tá? Nós chamamos isso de teoria, mas transformando-as em normas infraconstitucionais. Nós chamamos isso de teoria da desconstitucionalização. O que é isso, Tiago? Volta para mim. Nós estamos falando que é possível, existe a possibilidade da Constituição nova aceitar, recepcionar normas da Constituição antiga, mas transformá-las em normas infraconstitucionais, ou seja, seria como se a Constituição de 88, por exemplo, isso não aconteceu, né, mas por exemplo, caso ela tivesse mencionado que alguma norma, que algum artigo da Constituição passada fosse recepcionada, mas agora recepcionada como uma norma infraconstitucional, como uma lei infraconstitucional. Isso é chamado de teoria da desconstitucionalização. Mas aí, joga na tela mais uma vez para a gente deixar isso aqui bem claro, hein? É importante deixar isso aqui bem claro, cara, que o Brasil não adota essa teoria, tá bom? Cuidado. O Brasil, essa teoria existe da desconstitucionalização? Sim, mas o Brasil não adota essa teoria. A Constituição de 88 não adotou essa teoria, tá certo? Então, fique bem atento quanto a isso daí. Beleza. E o item 4 aí, vigente uma nova Constituição, agora presta bem atenção, hein? Nós estamos falando agora de normas infraconstitucionais, tá? Estamos falando agora de normas infraconstitucionais. Presta bem atenção que no item número 2, nós estávamos falando de normas constitucionais. As normas constitucionais anteriores, elas são integralmente revogadas com a vigência da nova Constituição.
Mas as normas infraconstitucionais têm uma regrinha diferente. Ou seja, volta para mim, as normas constitucionais anteriores, com a vigência da nova Constituição, elas são integralmente revogadas. Mas as normas, presta bem atenção, mas as normas infraconstitucionais da Constituição anterior, aí depende, precisamos analisar bem. Vamos lá, o que isso significa? Presta bem atenção. Volta para a tela, por favor. Vigente uma nova Constituição, as normas infraconstitucionais anteriores que forem materialmente compatíveis com a nova Constituição serão recepcionadas. Presta bem atenção, eu vou dar um exemplo bem prático para vocês entenderem isso. Vocês sabem que o Código Tributário Nacional, ele é uma norma formalmente, uma lei formalmente ordinária, mas materialmente complementar. O Código Tributário Nacional é de 66, né? Então, quando ele foi promulgado, o Código Tributário Nacional foi editado, a lei do CTN foi editada, né? Ela foi editada com o corpo de uma lei ordinária. Mas aí com a Constituição de 88 foi determinada no artigo 146 que as normas gerais de direito tributário deveriam ser editadas por lei complementar. Mas o CTN é uma norma, foi editada aí em 66 como uma norma ordinária. E aí, como que fica? Então presta bem atenção o seguinte, as normas constitucionais anteriores à Constituição Federal, as normas constitucionais anteriores à Constituição Federal, sob a vigência de uma nova Constituição, elas são integralmente revogadas, conforme nós dissemos. Agora, as normas infraconstitucionais são revogadas também sob a vigência da nova Constituição? Depende, tá? Não necessariamente. Imagine que a norma infraconstitucional, ela precisa estar de acordo materialmente e formalmente com a Constituição da época em que ela foi vigente. Mas com a Constituição nova, basta que ela esteja de acordo apenas materialmente. Voltando ao exemplo do Código Tributário Nacional, na época quando ele foi editado, estávamos sobre a égide da Constituição de 67, né? Então, de acordo com a Constituição de 67, a lei, o Código Tributário Nacional, estava de acordo, tanto formalmente quanto materialmente, com a Constituição de 67. Ótimo. Sobre a vigência da Constituição de 88, apesar dele não estar de acordo formalmente, porque a Constituição de 88 exige lei complementar para as normas gerais de direito tributário, conforme o artigo 146, apesar da lei do CTN não estar de acordo formalmente com a Constituição, a própria Constituição Federal o recepcionou por conta de sua materialidade, ou seja, a lei, o Código Tributário Nacional, ele é hoje uma lei formalmente ordinária, mas ele foi recepcionado pela Constituição Federal como uma lei materialmente complementar, porque trata de matérias relacionadas à lei complementar, tá bom? Então perceba, as normas infraconstitucionais, para serem recepcionadas pela Constituição de 88, ou pela nova Constituição, primeiro, tem que estar de acordo tanto materialmente quanto formalmente com a Constituição sobre a época em que a lei foi editada, mas apenas materialmente com a Constituição de 88, tá bom? Volta para a tela aqui, por favor. Olha só, presta bem atenção. Eu fiz esse esqueminha aqui para vocês, coloquei um exemplo aqui, a Constituição de 69 e uma lei 1234 de 69. Presta bem atenção. A lei 1234 de 69, ela tem que estar de acordo tanto formalmente quanto materialmente com a Constituição de 69. É como se fosse assim, ó, volta para mim, é como se fosse assim, a Constituição de 88 vira para essa lei de 69 e diz assim, a lei de 69, você quer que eu recepcione você, mas espera aí, você está de acordo com a Constituição da época em que você foi editada? Responde para mim. A lei de 69 vai falar, estou sim, Constituição, está tudo ok comigo lá com a Constituição antiga, tanto formalmente quanto materialmente. Nunca fui questionada em constitucionalidade, está tudo ok. Aí a Constituição vai virar para essa lei de 69 e vai falar assim, então tá bom. Então, peraí, vem cá, independentemente da forma como você foi criada, deixa eu ver se a matéria que você trata está de acordo comigo.
Simples assim. Mas elas têm que estar de acordo com a Constituição anterior, tá bom? Tem que estar de acordo tanto formalmente quanto materialmente com a Constituição anterior. Já referente à Constituição nova, de 88, no nosso exemplo aqui, ela tem que estar de acordo apenas materialmente. Então, volta para a tela, por favor. Então, esse exemplo aqui, essa lei fictícia, a lei número 1234 foi editada sobre a Constituição de 69, ela tem que haver compatibilidade formal e material com a Constituição de 69 e, claro, não ter sido declarada inconstitucional durante sua vigência, ou seja, no ordenamento de 69. Beleza. Fazendo o checklist aqui, estando ok aqui e ok aqui, o que vai acontecer? Ela poderá ser recepcionada pela Constituição de 88, desde que haja compatibilidade tão somente o que, meus amigos? Tão somente material, tá? Perante ela, ou seja, a Constituição de 88. Então perceba que a lei que foi editada em 69, ela tem que estar de acordo tanto formalmente quanto materialmente com a Constituição de 69. E, claro, não ter sido declarada inconstitucional. Já para ela ser recepcionada pela Constituição de 88, ela deverá ter compatibilidade apenas material. Aí sabe o que a prova vai cobrar de você? Volta para mim. Sabe o que a prova vai cobrar de você? Vai te contar uma história, um caso concreto, né? E vai falar que para que essa nova lei, para que essa lei antiga, infraconstitucional, seja recepcionada pela Constituição de 88, é necessário haver compatibilidade formal e material para com a Constituição de 88. Está errado. Para que ela possa para ser recepcionada, basta que ela tenha compatibilidade tão somente material com a Constituição de 88. Mas essa lei que foi editada antes da Constituição de 88, ela tem que estar de acordo tanto formalmente quanto materialmente com a Constituição da época em que ela foi editada. E, claro, não ter sido declarada inconstitucional na época em que ela foi editada. Tá bom? Então, esses são os requisitos para que a Constituição, então, de 88 recepcione, presta atenção, hein? Normas infraconstitucionais. Porque as normas constitucionais nós acabamos de ver, a vigência de uma nova Constituição, automaticamente as normas constitucionais anteriores são integralmente revogadas, não há que se falar aí em regra em recepção, tá bom? Mas estão somente nas normas infraconstitucionais que seguem essa regrinha básica, tá certo? Beleza? Volta para a tela, por favor. Olha só, então ficamos assim, ó. Para uma lei ser recepcionada pelo novo ordenamento jurídico, deverá preencher os seguintes requisitos. Quais requisitos, professor? Está em vigor no momento do advento da nova Constituição, por óbvio, né? A Constituição não vai recepcionar normas infraconstitucionais já que não estão mais em vigor. Então, ela tem que estar em vigor. Segunda regra, não ter sido declarada inconstitucional durante a vigência do ordenamento anterior, top. Próxima regra, ter compatibilidade formal e material perante a Constituição antiga, e que a prova vai vir e vai querer pegar você. Basta ter compatibilidade formal perante a Constituição antiga. Não, é compatibilidade formal e material, tá? E por último, ter compatibilidade somente material perante a nova Constituição, tá? Então fique atento com isso daí. É só você lembrar do Código Tributário Nacional, que é uma lei materialmente, uma lei formalmente ordinária, mas foi recepcionada como uma lei complementar. E para você que gosta aí do direito penal, né? O direito penal, se você olhar, um decreto-lei, né? O decreto-lei que foi recepcionado pela Constituição como uma lei, tá certo? Tranquilo? Então basta que haja compatibilidade material, não importando a sua formalidade. Mas lembrando que essa lei que vai ser recepcionada, essa lei infraconstitucional, tem que estar de acordo tanto formalmente quanto materialmente com a Constituição antiga e mais não ter sido declarada inconstitucional na época da Constituição antiga, tá certo? Beleza? Show de bola. Voltou para a tela. O STF não admite a inconstitucionalidade superveniente. Eu quero que você guarde essa informação, que eu vou voltar a falar disso daqui quando a gente for falar de um tema extremamente importante, que é o tal de controle de constitucionalidade, tá? Mas guarde essa informação aí, tão somente eu vou esmiuçar mais quando nós vamos falar de controle de constitucionalidade. O STF não admite a inconstitucionalidade superveniente. Guarde essa informação aí. A gente vai voltar a falar desse assunto no momento oportuno por questão de didática, certo?
Outro item, não há hierarquia entre uma lei ordinária e uma lei complementar. Não existe hierarquia entre uma lei ordinária e uma lei complementar. Volta para mim, isso é importantíssimo, cara. Já vi muita gente confundir isso daqui e você não pode confundir na hora da sua prova. O Supremo Tribunal Federal já declarou que não há hierarquia entre uma lei ordinária e uma lei complementar. Não há. Certo? A única diferença entre uma lei complementar e uma lei ordinária é, primeiro, quanto ao quórum. Enquanto a lei ordinária exige maioria simples para aprovação, a lei complementar exige maioria absoluta. E outra diferença básica, a lei complementar vai tratar de matérias, a Constituição vai reservar algumas matérias para a lei complementar. E essas matérias que a Constituição reservar para a lei complementar, terá que ser tratadas por lei complementar, sob pena de inconstitucionalidade formal, tá bom? Então presta bem atenção. A Constituição vai tratar alguns temas reservados, vai reservar alguns temas só para a lei complementar, só. A Constituição vai reservar alguns temas só para a lei complementar, tá? E aí, aqueles temas que a Constituição reservou para a lei complementar deverão ser tratados só pela lei complementar. Não pode uma lei ordinária tratar daquele tema sob pena de inconstitucionalidade, certo? Aí o que acontece? A lei complementar, o quórum de aprovação de uma lei complementar é um quórum mais rigoroso, né? Então tá, o nome lei complementar, ela vai complementar o quê? Ela vai complementar o que a Constituição diz. Então a lei complementar, ela não complementa outra lei, ela complementa a Constituição Federal. Tá? Então não há hierarquia entre uma lei ordinária e uma lei complementar, não há, tire isso da sua cabeça. Tá? A única coisa que difere a lei complementar de uma lei ordinária é, primeiro, o quórum, a lei complementar é a maioria absoluta e a lei ordinária é a maioria simples, e outra diferença básica, a Constituição vai reservar algumas matérias para a lei complementar. Matérias essas que só podem ser tratadas por lei complementar, não podem ser tratadas por lei ordinária. Mas prestem bem atenção, quem pode o mais, pode o menos. Ou seja, lei complementar pode tratar de matérias reservadas à lei ordinária, porque a Constituição reserva alguns temas para a lei complementar, certo? Nós acabamos de falar. E os outros temas que a Constituição não fala nada é a regra geral, que é a lei ordinária. Não pode uma lei ordinária tratar de matérias reservadas à lei complementar, não pode. Mas pode a lei complementar tratar de matérias reservadas à lei ordinária? Pode. Quem pode o mais, pode o menos, mas quem pode o menos não pode o mais, certo? Aí a prova vem te perguntar o seguinte, cara. A prova vai te trazer um caso concreto e vai trazer, vai referir, vai falar para você que um determinado tema que não foi reservado à lei complementar, foi editado lei complementar para regulamentar determinado tema. Aí, posteriormente, foi publicada uma lei ordinária alterando os ditames dessa lei complementar do nosso exemplo. Aí a pergunta é, poderia uma lei ordinária revogar uma lei complementar? Que é a nossa próxima pergunta, joga no material, por favor, na tela. É possível uma lei ordinária revogar uma lei complementar, senhores? Voltou aqui? Em regra geral, você vai responder, não, porque há hierarquia, a lei complementar. Não há, nós já falamos que não há. Né? O que muda é o quórum e a competência de cada uma delas. Mas pode uma lei complementar revogar uma lei ordinária? A resposta é, depende. Se essa, aliás, a pergunta é o contrário, né? Pode uma lei ordinária revogar uma lei complementar? A resposta é, depende. Se a lei complementar estiver tratando de matérias reservadas à lei ordinária, ela é uma lei complementar na forma, mas ela é uma lei ordinária na materialidade. Uma lei complementar que trata de temas ligados à lei ordinária, o conteúdo dela é de lei ordinária. Só a roupa que é de lei complementar. Então a resposta é sim, pode. Uma lei ordinária ela pode revogar uma lei complementar, desde que essa lei complementar trate de matérias reservadas à lei ordinária. Tá bom? Uma lei ordinária pode revogar uma lei complementar? A resposta é depende. Se essa lei complementar estiver tratando de matérias reservadas à lei ordinária, é lei ordinária revogando o conteúdo de lei ordinária, apesar dela ser uma lei complementar quanto à sua roupagem. Tá bom? Agora, se a lei complementar tratando de matérias reservadas à lei complementar, uma lei ordinária não pode revogar essa lei complementar.
tá bom? Fique atento quanto a isso, isso tem muito pega em concurso, isso é muito... cuidado com isso, que isso pode... você pode escorregar nessa casca de banana, tá bom? Então, só para a gente encerrar esse bloco, que já deu meu tempo aqui. Há hierarquia entre lei ordinária e lei complementar? Não há. Outra pergunta. É possível uma lei ordinária revogar uma lei complementar? A resposta depende. Se essa lei complementar estiver tratando de matérias reservadas à lei ordinária, uma lei ordinária pode revogá-la. Do contrário, não. Se a lei complementar estiver tratando de matérias reservadas à lei complementar, aí só outra lei complementar para revogá-la. Tá bom? Entendido isso? Show de bola, vamos encerrar esse bloco. A gente volta já já. Sai daí não, hein, filho?